Você já deve ter ouvido falar de Moisés na Bíblia. Moisés era descendente da tribo de Levi, do clã de Coate. Alguns estudiosos defendem que ele era filho de Joquebede e Anrão. Outros acreditam que ele foi apenas um descendente desse casal, ou seja, um filho da casa de Anrão. De qualquer forma, o nome dos pais de Moisés não aparece no texto bíblico que descreve a história de seu nascimento e infância, no caso, o livro de Êxodo e Números. O significado do nome Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico Moshe, que significa tirado para fora. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de Mousim, que significa é nascido. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe ao certo quem deu o nome ao menino. Provavelmente foi a princesa egípcia quem lhe deu esse nome de Moisés. Porém, existe alguma possibilidade de sua própria mãe, que servia como sua ama, ter lhe dado esse nome. Antes de continuarmos nosso assunto, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de nossos conteúdos bíblicos e nos ajudar a levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Continuando nosso assunto, a história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio dentro de um cesto de junco vedado com piche. Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, muito provavelmente Miriam, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama. Nesse caso, a mulher escolhida foi sua própria mãe biológica. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa sobre como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo o que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem, ao defender um hebreu que estava sendo espancado. Ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassino. Quando Faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também chamado de Jetro. Moisés acabou se casando com uma das filhas desse homem, Zípora. Com ela, Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Ele estava cuidando do rebanho no deserto quando viu uma sarça ardente. Através daquele evento miraculoso, Moisés conheceu o Deus Santo e vivo. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante a retornar ao Egito. Porém, ele recebeu de Deus a garantia de sua presença
como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar, por isso Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Tudo aconteceu conforme o plano soberano de Deus. Muitos anos antes, o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. Deus então demonstrou, através de Moisés e Arão, sinais de seu poder, tanto aos egípcios quanto aos hebreus. Deus enviou uma série de 10 pragas que significam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Após o envio das consecutivas pragas que apontavam para o poder de Deus de Israel, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instrução a Moisés, instruções à celebração da Páscoa. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-los. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar e depois as fechou sobre o exército de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Deus também instruiu Moisés sobre como proceder na fabricação de um santuário móvel. Este serviria de local apropriado para a adoração a Deus. Deus também lhe falou sobre a instituição do sacerdócio na casa de Arão. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida e, inclusive, enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que ele falasse com a rocha para que ela desse água ao povo de Israel, mas ele falou com ira, agiu com arrogância, tomando para si o lugar e honra de Deus, e ainda agiu com violência, batendo na rocha. Depois, Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Na véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor
no vale da terra de Moabe. Lugar de sua sepultura não foi conhecido. É importante frisar que, enquanto esteve liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu uma de suas obras literárias e foi o principal autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também chamados de Torá: Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, o Salmo 90. Por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo sob a direção do Espírito Santo. O escritor de Hebreus destaca a fé de Moisés ao rejeitar ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele também estabelece uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontra seu perfeito cumprimento. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. Ele ocupou uma posição muito elevada no plano divino do Antigo Testamento. A fama de Moisés como grande homem escolhido por Deus se estendeu desde os tempos de Josué até os tempos do Novo Testamento. Também, quando se fala sobre a história de Moisés, sempre deve ser lembrado que ele e o profeta Elias apareceram ao lado de Jesus no episódio da Transfiguração. Ele foi o grande legislador de Israel e Elias o grande profeta da nação. Naquela ocasião, eles falaram da morte iminente de Jesus, apontando para o fato de que a lei e os profetas testificaram de Cristo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Veja nossas próximas sugestões para você. Deus abençoe sua vida. Meu nome é Harrison Almeida e você participou de mais um Momento Sagrado.